Olá, eu sou Cristine Ramires e este é o Senta que lá vem Histórias. É um quadro do projeto Lamparina. E esse projeto, ele nasceu com um propósito muito bonito. Propósito de acender as luzes dentro das mulheres. Luzes de coragem, recomeço e de fé em si mesmas. A lamparina, ela é um símbolo. A sua luz, ela não ilumina o caminho inteiro, mas ela ilumina os seus próximos passos. O lamparina é uma luz de transformação, de esperança para mulheres que se encontram querendo um novo propósito de vida, querendo dar um upgrade, que estão ali sentindo que precisa fazer algo diferente. E o projeto Lamparina, ele vem exatamente aí, acender essa luz, essa chama que está dentro de você, que por muitas vezes a gente não sabe nem por onde e nem como começar. A mentoria te auxiliará nisso. E com o projeto Lamparina veio a ideia do podcast do Senta que lá vem Histórias, que eu acredito que neste podcast, a gente vai trazer mulheres com histórias reais de superação, onde viveram e passaram por muitas dificuldades, às vezes por problemas que a gente sente que são impossíveis, mas que a gente confere em Deus e acreditando muito nesta força, a gente supera qualquer crise e qualquer dificuldade. Agora, hoje, eu estou realizando esse sonho, que é de trazer essas histórias para inspirar, que eu acredito muito que essas mulheres vão inspirar você que está do outro lado da telinha aí, precisando dessa experiência de saber que outras pessoas também já passaram por situações parecidas ou até mais difíceis do que você está passando agora. E quem sabe se essas histórias, quem sabe não, essas histórias vão te inspirar a você entrar em movimento. Porque às vezes a gente paralisa, não é? A gente não sabe se a gente pode aquilo. Vem o medo, vem a insegurança, vem a dúvida, vem, será que eu sou capaz de fazer isso? E não existe momento certo, não existe perfeição. Tanto é que eu estou aqui hoje, nesse podcast aqui, enfrentando as câmeras. Então, eu tenho certeza e espero que realmente inspire você. E para esse primeiro episódio, eu estou trazendo uma pessoa, uma mulher inspiradora, cheia de coragem, de uma energia maravilhosa para abrir este nosso primeiro quadro. Seja muito bem-vinda, Rosana Paz. Seja muito bem-vinda e ela é muito conhecida por Ró. Ró. Então posso te chamar de Ró, né? Pode sim, Seja muito lógico. bem-vinda, Ró. Eu acredito muito que essas histórias, nesse podcast aqui, a gente precisa sentar, que é a primeira vez nossa, Isso, respirar e deixar que a vida conte a nossa história. Porque eu isso. acredito que toda mulher tem uma história para inspirar outras mulheres. Eu também acredito nisso. E eu acho que a sua vai inspirar muito. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu sei que antes dessa mulher aqui, que eu sei que você é uma profissional muito competente, que está sempre buscando se atualizar, está sempre buscando novos cursos para estar à frente da tua profissão. Mas antes de se tornar essa profissional aqui de mão cheia, aqui com bastante bagagem, eu acho que lá atrás existia uma adolescente cheia de sonhos. Muito, E eu muito. queria voltar um pouquinho e saber lá do começo, como foi essa tua história? Como era essa adolescente? Como ela se via na vida adulta? Quais eram os teus sonhos? A profissão que você tem hoje, foi realmente você que escolheu ou foi a vida que escolheu por você? Olha, eu acho que eu escolhi a vida também. Eu sempre gostei de pessoas, né? Eu sempre tive uma facilidade de me relacionar com pessoas diferentes. E desde o início eu quis minha independência. Então comecei a trabalhar muito cedo e sempre ligado ao público. Eu trabalhei em antiquário, eu trabalhei em agência de representação, de receber convidados. Eu trabalhei como guia turística.
fazia Que faculdade, era maravilha. guia, né? Pensei uma vez em ser guia turístico Então, também. tirei na época, tirei fotos com modelo, que era normal, pessoas conhecidas, a gente desfilar, e ganhei dinheiro com isso, né? Então, assim, eu sempre me virei, né? Eu nunca quis ficar quieta, eu sempre fui aberta às coisas novas. Quando você fez o convite a mim, eu disse, eu topo. Aí eu disse, meu Deus, eu topo, não sei nem o que é que eu vou falar. Eu não sei o que inspira, eu acho que vontade de trabalhar, vontade de não ficar acomodada e superar. Eu acho que eu sou uma pessoa como várias pessoas, eu tenho meus medos, eu tenho dúvida, tem dia que minha autoestima não está boa, mas tem dia que eu acordo e digo assim, eu vou adiante. Mas tem uma coisa que eu sempre tive, eu sempre gostei muito de mim. Eu sempre gostei muito de mim. Mas, ao mesmo tempo que eu gostei de mim, muitas coisas da minha vida do trabalho eu deixava as pessoas ditarem. E muitas Isso. vezes o que ditavam não era o que me fazia bem, mas eu tinha responsabilidade. Teve um momento na minha vida que eh, eu tinha que. Eu não podia perder aquele trabalho. Eu precisava ter a responsabilidade financeira, né? Vem os filhos, E às né? vezes é a imaturidade também, e a gente não Não, eu sabe. acho que é a insegurança, A, sabe, a Cris? imaturidade, às vezes, de você saber o potencial que você tem, E da gente confiar não nas é? De pessoas. confiar nas pessoas, e muitas vezes a gente está em um local, num ambiente profissional, que as pessoas se sentem ameaçadas, É, né? isso E constante. se sentem ameaçadas. E uma forma delas às vezes, não se sentirem ameaçadas naquele ambiente ali é te diminuir. E você começa a dizer, meu Deus, será que realmente eu tenho capacidade para fazer isso? Não é? A gente começa, às vezes, a ficar interrogando se É, realmente a gente tem competência para estar naquele lugar. porque eu sinto assim, por exemplo, você tem uma profissão, por exemplo, eu sou relações públicas, eu sou formada na Universidade Federal de Alagoas. Muitas pessoas que fazem um trabalho próximo a mim se diz relações públicas e não é formado. Isso, O muito. relações públicas é uma profissão muito complicada. Por quê? A gente tem que aparecer, né? Então, relações públicas, ele tem que estar à frente, se é uma empresa, se é um hospital, o que for, se é um político, o que for, relações públicas, ele trabalha em várias áreas. E muitas vezes, por você ser mais extrovertida, de você estar à frente, isso incomoda. E Incomoda você muita está gente. levando a empresa, você está levantando a empresa e você Exatamente. está ajudando a empresa. Então, a busca desse meio termo é complicada, É complicada, é sabe? complicada. E é onde chega muita gente aí que quer te diminuir, né? Quer te questionar, às vezes, né? E você fica naquela dúvida. E como você citou aí, muitas vezes as pessoas ditam a sua forma de comportamento, É, né? Ditam que te direcionam determinadas ações que às vezes você faz até para agradar, por é, necessidade, é. né? No Às vezes trabalho. do trabalho. Eu me recordo que eu passei, antes de eu ter a minha carteira assinada, eu passei 2 anos procurando emprego. E quando as pessoas me perguntavam na entrevista se eu era casada e tinha filhos, eu já era cortada dali. É E eu não incrível. entendia o porquê. Eu digo, meu Deus do céu, eu vejo que eu tenho, né, competência para estar nessa empresa e eu não passo da primeira entrevista. Aí eu resolvi mentir, dizer que eu não era casada e não tinha filhos. E fui até o final para ser contratada para a empresa, né? E quando eu passei por esse processo, que eu estava com carteira assinada, tudo, a gente passou por uma fase aí de desemprego, e eu passei por maus pedaços também, porque eu tive que suportar muitas coisas, porque eu achava que se eu saísse daquele emprego ali, eu não conseguiria mais outro, porque eu já tinha passado 2 anos batendo na porta e não tinha Isso é um conseguido, fantasma que não é? muitas pessoas carregam. E a gente começa a suportar coisas que hoje a gente não suportaria. Que a maturidade, né? E isso, A maturidade ajuda muito. Eu muito. acho que atitudes que eu tomo hoje, eu nunca imaginei há 10 anos que eu tomaria. Jamais, né? Jamais eu faria isso. Mas a gente precisa, muitas vezes,
até pelo bem do próximo, dizer não, né? Exatamente. Eu passei há pouco tempo agora para tomar decisão, eu estou numa mudança de posicionamento profissional, Sim, que é algo que eu já vim me preparando há tempo, tenho apoio de algumas pessoas, e quando você sai do que você está acostumado, realmente é difícil, mas eu não sei, eu acho que tem uma coisa dentro de mim, uma inquietação, um medo e uma coragem que muitas vezes ela é maior, né? Um desafio, e eu não quero passar a vida no marasmo, eu não quero passar a vida sem ser feliz. As pessoas dizem, mas trabalho não é felicidade, mas o trabalho, ele além da dignidade a gente, né? O trabalho traz a jovialidade que a minha geração dos 60 a mais com certeza, necessita tanto. Eu exatamente. convivo com muitas pessoas jovens. E 60 anos, há muito tempo atrás, eram. Hoje a gente tem muitas pessoas Estaria na cadeira de aposentadas, balanço. né? Na cadeira de balanço, cuidando dos E netos. eu ainda estou correndo E atrás. hoje a gente ainda está correndo atrás, Estou como se correndo tivesse atrás. 17 anos, E eu vou não dizer, é? olha, se não fosse as ruguinhas, olha, eu vou dizer que eu estou me sentindo assim, com 30 anos, né? Mas assim, mas o bom é que as decepções a gente segura melhor, É né? verdade. E eu aprendi, eu fiz o G4 agora há pouco tempo, e as grandes ideias, ela não vem das soluções, ela vem dos problemas. E Concordo. realmente, as minhas melhores decisões, elas surgiram de grandes problemas, de problemas difíceis, e que eu chorei, que eu tive medo, que eu me recolhi, mas eu fui para frente. Porque eu tive alguns amigos, que isso também é uma coisa que a gente não pode esquecer, De forma alguma, né? são Para mim, primordiais em nossa vida. eu tive alguns anjos, né, que a gente diz da terra, que sempre acreditaram, você vai conseguir, olha, você vai. E eu me alimentei muito disso, né? Eu me alimentei muito disso. A minha família, os meus filhos e o meu marido sempre disseram que eu era o máximo. Uhum. Eu sempre também digo a eles, no que eles fazem, que E eles a são o gente tem que máximo, acreditar que né? é, porque Agradar, a gente não vai agradar não todo vai mundo. agradar a todo mundo, mas até eu posso dizer assim, eu mesma, há um tempo atrás, há anos atrás, eu vivia muito para agradar as pessoas, Ah, para me também. encaixar em algum grupo, em algum, em algum grupo mesmo, assim, em algum grupo de mulheres, em algum grupo de trabalho, mas com a maturidade eu já não faço mais isso. É. Eu vi um no Instagram dizendo assim, amiga, a gente não pode dizer a verdade, porque se disser a verdade, a gente vai ser internada, Mas a gente tem. A não gente tem que é? procurar dizer a verdade de uma forma inteligente. Inteligente e que não machuque outra É, pessoa, mas a gente tem que aprender a dizer não, né? O porque não, ele não é uma coisa que você vá afastar o outro. Às vezes o não, ele é necessário, é, né? É necessário para você poder ter mais espaço, é necessário para as pessoas saberem o que você realmente gosta, o que realmente te machuca, o que realmente te satisfaz. é, E quando a gente não diz não, as pessoas nunca sabem o que é bom, o que é ruim pra gente, o que é, incomoda e o que não incomoda, não é verdade? verdade, Cris. E eu digo assim, qualquer escolha que a gente faça, a gente vai ter uma perda. Não tem para onde. Qualquer escolha que a gente faça, alguém não vai ficar satisfeito. Então, daí que eu acho que o difícil para muita gente é escolher, É verdade. né? É muito difícil. Mas, assim, e as minhas escolhas, quando eu faço, ela vem momentânea. Eu venho maturando, maturando, e quando eu acordo, eu saio de casa plena e tomo uma grande solução, Uhum. sabe? Porque isso vem para mim. E eu sei que ali, uma pena, mas eu vou perder, ou alguém vai ficar chateado. Mas eu tenho que pensar em mim. Eu estou no momento que eu tenho menos a ter, Isso. a viver, Aham. né? Então, é natural da vida. É E eu verdade. não quero perder nenhum E minuto. eu acho que um pouco de egoísmo é um egoísmo saudável, é um É, egoísmo que vai fazer bem para você e, consequentemente, para outras pessoas. para as Porque quando a pessoas. gente está fazendo, vamos dizer assim, abrindo aspas, sendo um pouco egoísta, mas não é para fazer o mal, não é para puxar o tapete de ninguém, é para a gente ter espaço para pensar e agir.
né? Ó, Mas sem puxar o tapete de ninguém. não Mas precisa. é necessário, às vezes, que a gente se coloque em primeiro lugar, porque a gente, como mulher, já é normal a gente ter uma demanda maior do marido, dos Filho, filhos, dos isso, netos, isso. né? Do trabalho em si. A gente é bombril, a gente tem É, 1001 utilidades. Então é normal que a gente não consiga dar não, porque às vezes um filho chega, mãe, eu estou precisando disso, aí o marido chega, puxa a gente para o outro lado, o trabalho sobrecarrega muitas o vezes a cérebro da mulher é gente, fantástico, não minha é filha. A gente verdade? lida com E, muita e a coisa. gente não sabe dizer não. É, Mas às vezes, quando é necessário a gente saber dizer não, é para a nossa própria salvação, não é é? nossa salvação e, tipo assim, na hora que você está num trabalho, se você não está bem, você está fazendo mal à empresa. Você está fazendo mal à empresa. Então, não é só em mim. Eu tenho a sorte que é, eu lidero as pessoas, os jovens. Eu trabalho com muitos jovens. Ai, muito obrigada, jovens, É muito porque me prazeroso. dá esse frescor, me dá essa vontade, né? Essa Inclusive, energia. dois consultores que trabalham comigo vão para o show aí. Eu disse, ó, me marca, né? Mostra que eu sou jovem, que eu gosto dessa música, né? Então, assim, eu agradeço muito. Eles me dão a coragem. Aí eles dizem, mas Ró, você dá uma maturidade e a gente tem vontade, tem hora de correr atrás de você. Né? Por Passar por trás. cima, né, das Mas eu etapas. gosto de E cuidar. eu acho que a É, gente vai ponderando. Eles freiam a gente, eles dão uma velocidade que a gente precisa é, e a gente vai ponderando eles para eles não pularem as etapas que são é. necessárias serem E eu, passadas, e não eu é tenho uma verdade? coisa muito assim, eu mastigo muito. Eu tento fazer para eles um caminho que seja mais leve do que o meu caminho. Eu tive um caminho com muitos atropelos, Uhum. né? Foi muitos atropelos, mas que me ensinou muito E e me deu muita coragem. você falou um ponto aí importante que eu gostaria que a gente colocasse mais claro isso. Você disse que os melhores projetos seus vieram quando a gente tem um problema. E eu Problema. concordo isso plenamente. A É a solução dor, não dá. né? A A solução não dor dá. é que faz a gente entrar em movimento. Eu acho importante isso, que é uma das coisas assim que eu vou procurar trabalhar no meu projeto, porque quando a gente passa por muitas dificuldades, as dificuldades às vezes paralisam as mulheres. Né? Paralisam pela sobrecarga, por uma série de outros motivos, e essas mulheres ficam paralisadas, às vezes por falta de condições financeiras, por falta de É apoio o medo mesmo, familiar, sabe, não Cris? é? Eu fui uma pessoa sequelada do medo. Eu Isso. passei bons anos com muito medo, né? E assim, o medo, ele, você lida com medo, tipo assim, não posso viver no mundo da coitada Holândia, porque o Não, medo da vítima, não é? mas o medo, ele é paralisante. Eu Ele é respeito muito o paralisante, medo das pessoas, nossa, porque muito, eu fui essa pessoa, sabe? muito. De Nós coisas fomos assim que eu me escondia para não enfrentar, sabe? Por muitas exemplo, eu me vezes. lembro uma época que eu tinha a sensação que eu ia ser dispensada do trabalho. Eu fazia, eu não posso, agora eu não posso, nesse momento eu não posso, né? Isso realmente aconteceu. Mas quando isso aconteceu, um problema, né? Que era numa Aham. fase que era um grande problema. Eu me descobri, de repente, em algo que eu não sabia que eu tinha, né? Eu trabalho na área de arquitetura. Eu quero aproveitar para agradecer os arquitetos que tanto me jogam para cima, me empurram, me ouvem, né? E Aham. arquitetos da minha geração, arquitetos que estão iniciando. Para mim é um prazer muito grande conviver com o que é bonito, né? O que eles fazem. Isso. Eu não sou São arquiteta. ideias sempre inovadoras, estão inovando Isso, a gente também, nos isso. atualizando E os constantemente. arquitetos mesmo já viram começando mais uma vez. Ontem eu estava conversando com um, ele disse assim: "Rô, você tem coragem de começar?" Mas tem momento que não é opção. A coragem não é a questão de opção, quero ter coragem. Porque tem que É ter. necessário, É necessário, né? sabe? Então, É assim, necessário. Nessas tuas decisões aí, no teu problema que você teve aí, eu sei que você é uma mãe de família aí que passou por uma situação, eu tive o privilégio
de conhecer o Guga, seu filho, não Isso. é? E que desde pequeno ele foi diagnosticado, né, com um problema De que visão, retinose pigmentar, isso foi porque perdendo a visão aos isso, poucos, né? isso. E eu queria saber como isso foi recebido pela tua família, né? Como afetou e como vocês superaram isso? Como é É, que isso foi trabalhado na tua família? olha, Cris, foi uma coisa assim, o Guga, né, faleceu agora em abril, recentemente, né, esse ano, e o Gustavo, ele, quando nasceu, Sim. o Gustavo teve um aneurisma cerebral com um mês. Eu casei grávida, com 5 meses de casada, meu filho nasceu. Eu já fui da lua de mel para um nascimento do filho, do nascimento do filho já fui para uma UTI, né? Então, eu acho que ali eu já dei uma amadurecida grande, né? Já pulou Então, várias etapas de eu e Jorginho, amadurecimento muito aí. jovem, né? A gente foi adiante, eu achava que eu não ia ter mais filho, mas o psiquiatra disse, você precisa ter filho. Uhum. E veio a Isadora, né? O meu sonho era ter uma filha mulher, e veio a Isadora com muita luz para mim, né? Que era o meu suporte, muito, E hoje é continua uma mulher sendo. linda, É. muito bonita. E o Gustavo, a gente diagnosticou esse problema da visão dele, ele tinha 6 para 7 anos. E vou dizer a você que no dia que eu descobri isso, a minha dor foi tão grande que eu agora estou sentindo ela fisicamente. Foi muito forte. Eu e Jorginho. Mas a vida encarrega de você se habituar com aquela situação. Então foram 36 anos com muitas coisas não muito boas, né? Aham. Então o Guga sempre vinha com sustos e há pouco tempo a gente descobriu que ele tinha uma síndrome muito rara e que, sim, aí eu estava falando daquele que é sequelada do medo. O meu Isso. medo veio de muito dessas coisas do Guga. Eu tinha medo de perder o Guga, eu tinha medo de perder o Guga. E E cada que vez a eu tinha uma cada notícia momento ruim. você tinha uma Uma novidade, vamos dizer novidade assim, e essa novidade não eram tão boas assim, referente sempre à situação da saúde do da saúde Guga, do Guga. E a né? gente tinha que entender que a gente tinha uma filha e que a nossa casa seria feliz. E vou dizer a você, nós não fomos, nem somos família tristes, infelizes. Eu É conheço. dizer assim, E adeus, ai, por que eu perdi o filho? Ah, por que isso? Não. Eu acho que era o caminho do meu filho. Eu não comparo a minha dor com de ninguém, eu não comparo a minha história com de ninguém. Eu sou uma mãe que vivi 36 anos com medo. Você tem ideia, um mês antes do meu filho falecer, ele dormindo, eu fui lá, encostei o meu ouvido para ver se ele estava uhum. respirando. Aí eu fiz, ai, meu Deus, graças a Deus, ele está respirando, e voltei a dormir. E então eu vi as dificuldades do meu filho dia a dia. Então, para uma mãe, isso é dilacerante, sabe? É É uma você coisa, mas a gente aprende a viver. Ó, a gente aprende a é o viver. tocar o telefone e você já Isso, esperar, já tremer nas bases. isso. Mas uma coisa que eu tive, vou voltar a dizer, eu tive o privilégio de conhecê-lo e uma coisa que me chamou muito a atenção é a forma dele lidar com a vida, Ele com as amava a vida. dificuldades, Ele né? amava. Eu lembro que ele foi um tempo desse para o carnaval, Isso. né? Com a minha filha, com meu Foi lá em genro hoje lá em Recife. Recife. Eu ouvi ele comentando das pegações que ele O tinha, das Guga namoradas. Ele era era pegador pegador, ele demais, era demais. O pegador. Gustavo, eu tinha medo. Então, Quando ele morreu, eu tive medo de alguém aparecer grávida. então, ele era o tipo da pessoa que você, quem não soubesse do problema de visão que ele tinha, você não diria que ele tinha aquele problema. Mas eu Porque eu o também. conheci e eu não sabia que É, ele tinha aquele o problema de Guga, o visão. Guga não Não existe, não. sabia. Eu, Agora, eu quero salientar uma coisa. É muito importante. Eu fui muito agraciada, eu e Jorginho. Que eu digo assim, meu Deus, que sorte. A gente teve um suporte muito grande de apoio. Eu tive irmãos, cunhadas, né, cunhado, que deu um suporte, muito amor. Eu acho, tem gente que diz assim, excesso de amor leva a um psiquiatra. Não, a falta de amor, não, a falta. né? Concordo Então, eu me lembro do meu pai plenamente. brincar, Jorginho, você beija muito esse Gustavo. Então, eu acho que o amor, ele faz a gente superar. É o amor da família que está fazendo eu superar, minha filha superar, meu marido. Ah, é fácil? Não. Não, E a gente se encontra num momento, até vim falando com você, né? isso. A gente não pode falar muito mais sobre isso. Tem um momento que
Você não pode mais falar sobre isso, nem toda hora mais, porque a vida segue. E você não pode paralisar a sua história ali, porque você vai ficar só. Você fica só, Fica sabe? porque a vida continua, Até na né? nossa casa. Muitas vezes a gente que faz parte da casa Eu acho que a dor não vai quer virar uma ouvir saudade, né? Vai virar isso. uma saudade, vai virar lembranças de coisas Boas, meu boas, filho deixou muitas luz. coisas boas, muita luz, né? E aquela dor, aquela saudade nunca irá passar, mas a dor, ela, eu acho que ela vai ficar lá, Fica. num cantinho lá, guardadinha lá, Ela né? desperta, ela desperta em momentos que ela desperta muito forte, né? Eu me lembro quando aconteceu, eu voltando para casa, né, à noite, né, que aconteceu tudo, eu perguntei ao meu marido se ele queria viver, Uhum. se ele topava continuar a viver. E ele disse, topo. E ele perguntou a mim, e você? Eu disse, topo. E a gente deu a mão, porque duas amigas estavam dirigindo, uma tomaram a frente do carro e levaram a gente. E eu tenho esse propósito. Aí o que aconteceu com esse propósito? Eu agora me torno mais exigente em, em ser feliz. Eu quero fazer um trabalho, em qualquer lugar que seja, em que eu respeito com o próximo, ele seja grande, ele seja forte. Recentemente eu fui convidada pela Suzana Costa, que é uma das donas de Conheço. empresas que eu Uhum. represento. Ela me presenteou com a viagem para o G4, Sim. né? Que é fantástico. Foram 3 dias entregues a esse A essa curso, essa capacitação. Foram capacitação, muitas pessoas, né? 12 mil 12.000 pessoas, pessoas, é um grupo né? muito grande. Mas que hoje o grande propósito de todo mundo, para quem quiser ter seus trabalhadores, quem quiser ter o espaço no sol, é ter respeito pelo próximo. Sempre. É se Caráter. colocar no lugar de, E, sabe? e eu acredito muito nisso, apesar do mundo hoje, ele está muito canibalista, né? É, As pessoas, são números. né? São apenas números, né? E você acha que o que você vai conquistar, você precisa conquistar a todo preço, né? Passando por cima de quem quer que seja. Mas eu acho que isso, quando você conquista, ele não é duradouro. Eu acredito nisso. Eu acho que você respeitar as pessoas, fazer as coisas com ética, com retidão, E com não é? alegria, Com sabe, alegria, Cris? com amor, tudo fica mais fácil, porque a vida já é tão difícil, né? E quando a gente consegue colocar amor naquilo que você faz, Eu, respeito, e vibrar. né? E Vibrar por cada vibrar, conquista. vibrar por cada conquista sua e a do outro também, porque a vitória dele também é a sua, porque eu acho que a gente faz parte de uma engrenagem. Se uma peça quebra, a gente não funciona, E outra coisa, né? a gente E tem a que gente está saber. aqui para se ajudar um ao outro. O crescimento dele é dele. O que é seu está guardado. Vai É, depender do seu e a esforço, gente tem que ter né? aquela balança, tipo assim, eu ganho, eu tenho que estar satisfeita com o que eu ganho, mas eu tenho que estar muito mais satisfeita com o que faço. Porque o ganho, automaticamente, na hora que você faz espontaneamente, as pessoas vêm atrás de você e você vai ter seu ganho. Vem natural. O Vem universo natural. conspira a Eu favor. acredito Eu nisso, né? acredito na Porque, energia, é, na conspiração do universo. O que pois é é, seu vai chegar até vai chegar você. Não é recentemente que verdade? eu estava mudando a vida, eu cheguei em casa e disse, ó, aconteceu isso, vai ser. Já? Vai. Eu não deixo as coisas para ontem, Aham. certo? Eu quero fazer, eu sou agitada, eu, pra você ter ideia, eu tenho uma brincadeira que eu faço quando eu saio de casa, que eu estou meio desanimada, eu procuro uma roupa que eu nunca mais via, então eu acho que eu estou com uma roupa nova. E quando eu entro no carro, meus amigos que são amigos meus sabem disso. Eu faço de conta que eu estou numa cidade totalmente diferente, que eu estou indo para um desafio maravilhoso. E isso, pode acreditar que isso me anima, sabe? Eu gosto do faz de conta.
Um faz de Eu conta tenho que feito faz bem, que é verdadeiro, que é positivo. positivo, Não é que ele esteja sair da realidade. saindo da realidade. Mas Não, ele ele, está transformando a sua realidade, né? isso, Às vezes até a sua maneira de ser daquele dia, né? Meio para baixo, um pouco triste. E é aquele livro Poliana. Quem não leu ai, eu Poliana? amava. Poliana menina e Mas a gente Poliana precisa se moça. recolher, viu? É Eu digo assim, exatamente isso, que você criar esse mundo, essa história, para que você ser feliz. seja Eu sou feliz e você feliz porque eu siga em tenho isso, eu não tenho frente. isso, mas eu sou feliz porque eu tenho isso, né? Mas me diga uma coisa, assim, para a gente passar para um outro assunto, depois assim, mais do lado profissional, das tuas conquistas, assim, o que é que o Guga deixou mais para você? O que é Ó, qual é a mensagem mais que você daria hoje, né, para todos esses problemas que você passou, todos esses medos do dia a dia, do telefone tocar, muito, de olhar se ele está muito, respirando, né? muito. Que esses 6 anos. 36 anos, o que é que você resumiria aí nesses 36 anos? O que é que deixou para você aí? Que Ó, você colocaria? Porque eu acho que tem tantas mães aí hoje que estão passando estou por isso, passando, né? Pela essa mesma situação, é que terrível. perderam um filho, Imaginar uma mãe né? passar isso O que é que você, dessa situação, o que é que você diria hoje? O que é que ficou de ensinamento para você? Qual é a tua força? tão engraçado que eu tive pessoas que eu dividi meus filhos, sempre dividi meus filhos com os tios para serem um pouco mães e pais, porque eu tinha medo de morrer e deixar eles. E fui surpreendida com essa troca de lugar, né? Aham. O Guga deixou para mim a coragem, né? O Guga, ele topava tudo. Hoje, quando eu disse que topava, a Isadora chegou e disse, mãe, você lembrou tanto o Guga. O Guga puxou você. Quando alguém chama você, bora fazer isso, bora! Né? Quando você me chamou, eu nem pensei, eu disse, meu Deus, eu não acredito! Eu no podcast, você lembra quando eu disse, Lembro. uau! Né? Eu É digo, o máximo, né? E o Guga, se tivesse aqui, ele ia fazer isso. Então, assim, eu tô por eles, sabe? Que eu uhum. sei que onde ele tá vendo assim, minha mãe é muito Ele é louca mesmo. luz. Ele Ele é é luz. luz. E minha filha também, porque ela olha para mim, eu acho que ela dizia assim, meu Deus, ela não parece que tem 60 anos, né? Né? De E jeito ela disse, nenhum. olha, não tinha muita emoção Uma no tom. gata Eu digo dessa assim, não não tem tem com 60 muita anos. emoção. Ô, Roger, tu pode 60, dizer muito não. A gente é. diz assim, 50 a Mas você mais. acredita que eu, com essa idade, está me ajudando a ganhar dinheiro? Porque eu pego os arquitetos jovens, você vai ter que ajudar a Rô. Eu com 61, você não vai fazer Você vai ter que graça. me ajudar Então, eu tô sendo safadinha. Eu estou usando a minha idade para ganhar dinheiro. para ganhar Então, dinheiro. assim, a gente tem que fazer isso. Eu agradeço, filho, que Deus, quer dizer, que o Guga escolheu eu como mãe. Porque o Guga, ele hoje, quando se reúne os tios, que reúne a gente, é para falar das coisas engraçadas do Gustavo, que são muitas, né? Então, ele mesmo fazia onda com a situação dele. Positivismo. O Ele não queria positivismo morrer, ele tinha dele, muito medo a de morrer. alegria Ele dele, amava a não vida. é? Ele não era uma vítima da vida, das Não, ele amava a circunstâncias. vida. Ele, quando tomava café comigo, ele fazia, mãe, tá fazendo sol ou não tá fazendo? Aquilo doía. Mas, hoje o dia tá lindo. Aí ele vou ligar pro tio Zé para ir pra praia, né? Que é meu irmão. Uhum. Então, assim, eu não tenho como ficar triste. Eu tenho saudade, né? Que você pergunta aos filhos. Mas, assim, eu me sinto privilegiada de ter sido mãe do Guga e de ser mãe da Isadora, Você foi porque a Isadora é escolhido. muito forte. Ela nesse momento, ela segurou muito eu e Jorginho, né? Eu imagino como isso deve doer no íntimo dela, Uhum. mas eu acho que nós três estamos indo bem. A gente está bem. Eu estou aqui com você, Eu acredito né? nisso. Eu estou aqui Eu com conheço você. você, conheço seu marido. A sua filha, eu sei quem é, mas não a conheço. Eu sei que é uma mulher linda, maravilhosa. Deve ter puxado a mãe também. Adoro ter A gente tem que puxar coragem. para o nosso lado, né? Tem que puxar, Né? O né? pai puxou a Dizem que eu gente. sou meio doidinha, mas Cris não é É uma doidinha. loucura boa. O mundo Boa, precisa de pessoas loucas boa. como a Eu gente, não é gosto de brincar. verdade? Eu acho.
Sabe, eu vejo história em tudo. Eu acho que a nossa criança nunca pode morrer. Não. Não é Eu vejo verdade? história, a gente saindo daqui, algumas pessoas esperando a gente para dar autógrafo. Eu vejo essa história. Eu, Pois é, eu que quero fazer essa história. a gente. Se Calma, você gente, Rodney vai calma. ter sucesso. Vamos, Aí a gente vamos fazer sucesso. Eu vejo a hora da gente colocar aquele. O que os blogueiros fazem? 1K. Não é? Isso. 10K. 10K. A gente vai chegar Quem lá. sabe, né, minha Ajuda aí. gente? Olha, eu vou dizer assim. Esse é o primeiro de Primeiro. muitos. Cristine Ramires, mentoria, lamparina. Eu quero ser, em primeiro lugar, lamparina na minha casa. Né? Eu preciso ser lamparina na minha casa. Mas se eu puder ser uma luzinha, uma faísca para qualquer pessoa, pode me usar. Porque quando alguém se beneficia da gente, a gente é beneficiado. É o que eu acredito de verdade, não é quem convive comigo sabe. Aham. Né? Então, assim, eu estou agora emocionada, não estou triste, estou emocionada da Cristine ter pensado em mim. Eu jamais me imaginei desse lado. Eu disse, um dia eu vou ter um programa, mas eu não imaginei que alguém achasse que eu poderia ser uma lamparina. E eu me sinto muito honrada, eu me sinto muito feliz de ter despertado isso em você. Né? Eu acho isso tão inédito, eu me acho tão comum, Ai, que sabe? lindo. E você é uma Que pessoa muito especial. E não foi só você que despertou isso em mim. Eu sinto a sua luz há muito tempo. A gente nunca foi próxima, é, mas eu conhecia muito, eu tinha uma leitura muito, muito grande sua, assim, da sua energia. E eu disse a você uma vez que a gente teve a oportunidade de é, se conhecer, não é é. verdade? E esse projeto Lamparina, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ver pessoas felizes. E Também. eu trabalhei 14 anos fazendo projetos para ajudar pessoas que eu tive líderes maravilhosos, Dr. José Carlos Lira de Andrade, lá na Federação das Indústrias, É. foi um líder maravilhoso. Outro líder foi também direto comigo, foi o doutor José Nogueira, que me ensinaram muito. E foram 14 anos lá que eu fiz projetos para outras Foi uma escola para comunidades, você, para né? mulheres. Foi uma escola para mim, uma oportunidade. Hoje eu trabalho na minha empresa, que é do meu marido também, mas eu sentia saudades. Eu estou na área de construção civil, mas eu gosto do E o que da faço, arquitetura e um pouquinho construção né? civil também. Construção civil também, É, eu gosto do que faço, eu amo a minha equipe, eu tenho um carinho enorme por cada um que faz a também, RB Cris. Forte Mix. Eu queria deixar isso aqui bem claro para quando vocês estiverem assistindo. Realmente eu tenho uma admiração muito grande e um carinho imenso, porque eu sei que cada dia que vocês estão indo lá é com muito comprometimento e muito amor. E isso é que me faz feliz. Eu Ver a minha também. equipe feliz, ver a minha equipe engajada. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com pessoas. O que É. é que eu. Né? E você escolheu isso. E E eu eu procuro escolhi fazer isso. alguma coisa com as pessoas representando os lojistas, né? Porque Exatamente. existe o lojista e existe as pessoas que compõem a empresa. E dentro disso, do que você está falando, da última vez que a gente conversou, você chegou para mim, Cris, ó, eu quero fazer algo novo, eu estou com várias ideias Isso, aqui, mas eu não sei por onde isso. começar, eu não sei o Estou que nesse fazer, momento. Estou né? nesse Nesse momento. momento, eu disse, venha ser minha lamparina, Pois é, né? pois Venha é. junto comigo, porque eu acho que quando a gente junta o amor, as ideias, a vontade, a nossa experiência, a nossa troca de É. experiências de vida, a gente vai construir um trabalho muito legal. E Pois vocês vão é, e eu ver estou a pronta. Rosana Paz aí em 2026, uma lamparina que vai estar inspirando Ah, muitas e meu Deus muitas do mulheres. céu. E eu tenho certeza que você vai ser uma lamparina de muita luz, que não vai só iluminar os próximos passos, mas o caminho de muitas mulheres. Obrigada. Obrigada, Na hora que Cris. você fez o convite a mim, naquela conversa da gente, eu topei, Cris, porque tudo que você me disse sobre mim, eu senti uma verdade muito grande no seu olhar. Aí eu disse, eu topo. Qualquer coisa. Ah, fazer o podcast na praia, o podcast não sei aonde, eu não sabia nem que tinha esse lugar para fazer podcast. E eu estou, assim, muito feliz.
né? E muito agradecida. E se de alguma forma eu estiver ajudando você nesse novo desafio, eu já ganhei a tarde. A minha alegria maior vai ser ver você concretizando os seus sonhos. Você colocando todas as suas ideias em prática. Eu tenho certeza que vão ser muitas e vão ser melhores. E juntas a gente vai dar Vai, o que falar. vai, Pode acreditar. vai. Se Deus quiser. Pode Entendeu? acreditar Que bom, que eu querida. acho que quando junto o amor, a paixão, a troca de experiência, só sai coisa boa, não é Eu verdade? desejo assim E muito sucesso para você nesse seu desafio, que realmente que você ilumine a minha, a vida de tantas mulheres, né? A vida como se fosse alguém que está passando hoje um momento difícil, né? Que você ajude, né? Estamos aqui e que tudo passa, é verdade. tudo passa. Eu não tenho fórmula mágica, não É, é? Nós não temos fórmulas mágicas. A gente vai. O que eu tenho aqui são anos de experiências de trabalho, muita vontade de realmente ver as pessoas realizando seus sonhos, né? Como eu falei, às vezes a gente perde um emprego, sai do emprego, perde um ente querido, ou está até insatisfeita profissionalmente, mas às vezes isso é um livramento, é, não é? É algo que está guardado para a gente, que a gente só vai entender lá na frente. lá na frente. E hoje, muitas mulheres têm esse desejo, mas não sabem como. E é aí onde eu quero chegar. Eu acho que quando a gente senta, junta as ideias, a experiência, a vontade de concretizar e de fazer o outro feliz, só sai projetos bons. O projeto Lamparina vai ter muitas mulheres Vai, lamparinas eu vou querer assistir a iluminando os próxima. seus caminhos aí com a sua própria luz. É isso que nós Vamos embora. queremos e eu tenho certeza que nós iremos fazer isso. Vai sim, Cris. Eu desejo a você tudo de maravilhoso. Que você ilumine a gente. Que você ilumine muitas e muitas mulheres. E vocês vão me iluminar. Vai ser uma luz, um A refletor gente para vai o outro tirar, lado. nem sei o quê. Nem sei o Estrelas, um quê. céu. Do Eu quero um céu. céu de Um mulheres céu de mulheres. lamparinas, não Isso. é? Foi muito bom. Muito obrigada, Ró, Nada. por hoje. Eu Obrigada. espero que realmente essa história de hoje, dessa mulher maravilhosa, dessa profissional que está tentando aí buscar novos objetivos de vida, novas oportunidades, que eu tenho certeza que ela vai conseguir isso, vai alavancar muitos negócios. E esse é o nosso primeiro episódio do Senta que lá vem histórias. Muito obrigada, minha gente. Foi muito Que bom. vocês fiquem ligados aqui, nos acompanhem nas nossas redes sociais, e vai estar aqui no finalzinho. Estejam ligadas para as próximas histórias, que vão ser inspiradoras, vão ter mulheres aqui corajosas que venceram obstáculos assim tremendos, mas que vão inspirar você a sair da inércia, a se movimentarem, a ter um novo propósito de vida e quem sabe, com certeza, quem sabe não, ser uma lamparina, Pois é. ser a luz da sua própria vida e iluminando seus próprios caminhos. Isso. Um beijo grande, Ró, muito obrigada.